Fala, galerinha! Hoje eu vou falar para vocês sobre o papel da mulher na pré-história. Primeiro, que o termo pré-história está sendo muito criticado entre os historiadores, porque esse termo serve para a gente caracterizar todos os grupos que viviam antes do aparecimento da escrita, os grupos humanos que viveram antes de ter uma escrita. E se a gente colocam eles como um pré para depois entrar na história, gera um termo um pouco que preconceituoso. Então, o certo, embora nos livros didáticos ainda não foi feita essa alteração, é nos referirmos a essas sociedades de sociedades ágrafas, sociedades que não tinham escrita ainda, que não tinham o seu sistema de decodificar a fala. Então, nós vamos ver a participação feminina nesse período, como ela foi modificada nos desenhos, nos filmes, transformando a mulher em ser fraco, passivo, e é uma visão muito do que se tem hoje para a mulher da pré-história, que não tinha nada de fraquinha não, hein? Dava show, ó, era em par de igualdade, e alguns historiadores já falam que foi o sistema, o período histórico em que o sistema de igualdade de gênero mais triunfou. Então, vem comigo. A pré-história, ela foi dividida em 3 períodos, que foi o Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Lógico que na linha do tempo, todos os grupos deixaram de ser Paleolítico e passaram a ser Neolítico, não funciona assim. Para vocês terem uma ideia, os indígenas brasileiros, quando os portugueses chegaram em 1500, eles estavam no período neolítico, que eles já praticavam agricultura, mas não conheciam ainda os instrumentos de metais. Então, não ocorreu assim numa forma uniforme em todo o mundo. No período paleolítico, as mulheres nos desenhos pré-históricos e até em alguns livros didáticos são representadas como assim umas mulheres frágeis segurando seus cílios em torno assim do brutamonte, que é o homem pré-histórico caçador de mamute. Não era assim. A gente já tem, os arqueólogos já têm todo um arsenal que remete que a mulher ia para essas caçadas de animais junto com os homens. Eu fiz um vídeo já no canal que fala sobre as mulheres caçadoras. E essas mulheres, elas empreendiam a caça tanto quanto os homens. Não havia essa diferenciação, essa demarcação de gênero aí que só os homens faziam essas atividades. Então, esse já é o primeiro mito. Ai, odeio falar essa palavra, me remete a coisas ruins. Mas o primeiro mito que cai por terra, essa parte eu gosto, que tomara que cai por terra mesmo, Então, voltando aqui, esses grupos do Paleolítico, eles tinham a participação feminina na caça, na seleção de frutas comestíveis. Então, a participação da mulher era muito profunda. E não, gente, o homem da pré-história não arrastava a mulher pelo cabelo numa conquista animalesca. Não, a mulher, ela era muito, muito respeitada e quase que transformada em uma entidade sagrada, porque até então a mulher que gerava filhos, ou seja, a mulher que garantia a perpetuação do grupo, que eram grupos pequenos, de 100 a 150 pessoas. Então, esse posto de gerar vidas colocavam as mulheres num lugar muito alto da escala social e vista como deusas, mesmo porque os homens não entendiam ainda que eles tinham participação na concepção dessa criança. Para eles, a mulher engravidava em ciclos da natureza natural, Determinado tempo, ela engravidava. Ele não se atentava ainda que ele tinha participação nesse processo. Então, mais para frente eu vou falar quando isso mudou. Já no período neolítico acontece uma importante mudança, muito importante, que é a Revolução Neolítica, ou a Revolução Agrícola, ou a descoberta da agricultura. E quem fez foi a mulher. A mulher descobriu a agricultura porque ela tinha mais contato com a coleta de frutos
e com a separação das plantas selvagens. Então, ela ficou atenta ali às sementes dos frutos que germinavam e aprendeu a fazer agricultura. Ela que selecionava as sementes, ela que preparava a terra. Foi analisado nessa época, quando o homem começa a plantar esses grupos humanos, quando a mulher começa a plantar, esses grupos deixam de ser nômades e passam a ser sedentários, porque o plantio ele requer planejamento e um tempo no lugar. Por isso que alguns historiadores, e o Yuval fala sobre isso no livro Sapiens, que a agricultura propiciou ao ser humano a possibilidade de planejar, né? Então, eles ficam, e a mulher não só planta, ela faz os instrumentos para fazer o plantio, para cavar a terra, né? Então, tudo isso é uma prática feminina. Quem diz isso é esse arqueólogo aqui, o Gordon. Ele que foi o pioneiro nesse estudo que comprovou a participação da mulher na agricultura, a participação e a invenção, né? E a participação efetiva mesmo em todas as escalas, todas as etapas. E com a descoberta da agricultura, a gente vai ter a domesticação dos animais. Como eles passaram a se fixar na região, passaram a observar as espécies locais e iniciaram o processo de domesticação dessas espécies. Geralmente pegavam filhotes e começavam esse processo. E foi aí que o homem percebeu, através da observação desses animais domesticados, que ele tinha participação na concepção de uma criança. A mulher não engravidava por ciclos naturais e que ele sim tinha a participação efetiva na feitura de um filho, e ele vai querer começar a ter a propriedade sobre essa criança que vai nascer, além da propriedade desse animal domesticado. A gente tem o início das formações das famílias patriarcais, onde o homem detém o controle de tudo, da sua herança genética, né? De saber quais são os seus filhos agora, de ter posse sobre esses seus filhos, do seu gado, das suas cabras e da terra. Aí a gente tem o início de fim de igualdade de gênero nas sociedades pré-históricas. E esse tipo de sociedade, pensamento patriarcal, infelizmente, continuando até hoje, né? Até hoje, a gente tem um dos pilares do machismo, é o sistema patriarcal de família, onde o homem pode e detém a voz e o poder sobre todos. Espero ter ajudado vocês agora a perceber como a mulher sempre fez parte da história de maneira bem efetiva, e não tem nada dessa de menos força física, não tem nada desses discursos cristalizados que ficam aí repetindo coisas que são para reforçar ideias patriarcais e machistas. Espero ter ajudado vocês a saber um pouquinho mais sobre a participação da mulher na história. Tchau, até o próximo vídeo.